acontece? Oh meu Deus, não é. Esqueci aqui. Índice, ID, índice de dano econômico. O que acontece? Não é porque um indivíduo, um exemplar de uma determinada praga está na minha lavoura que exista necessidade de eu controlar. Para diferentes tipos de praga, em diferentes tipos de cultivo, há o que nós chamamos de índice de dano econômico, que é o quê? Uma população X que permita que a lavoura comporta sem causar dano econômico para a atividade e que, ao mesmo tempo, não seja rentável fazer o controle. Por exemplo, cultura de algodão, por querer, se não me engano, na época era 7%. Lagarta rosada tinha um percentual. Se dentro do monitoramento, quando nós fizéssemos a análise, verificássemos se o índice não alcançava o ID, que é o percentual de infestação para aquela praga, não se fazia a aplicação, entendeu? Porque não seria economicamente viável, tá ok? Nível de controle, monitoramento, taxonomia, biologia e ecologia daquela determinada praga, tá ok? Então, tem que planejar isso, conhecer a cultura que eu vou trabalhar para também adotar um sistema de monitoramento de praga adequado e conhecer o índice de dano econômico suportado naquela cultura para aquele determinado tipo de praga. Café, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo aí, uma figura com uma planta de café e nos seus diferentes terços da copa. Eu tenho terço inferior, terço médio e terço superior. Qual a doença que ocorre mais no terço superior? Nós temos aqui mancha de foma. No terço médio, mancha de olho pardo, mancha de ascochita, bicho mineiro e broca do cafeeiro. E no terço inferior, ferrugem. No solo, nematóides e também cigarrinha, que não está aqui, mas hoje em dia tem se tornado um probleminha, certo? Então, é preciso conhecer a cultura para saber onde monitorar aquele determinado tipo de praga. Manejo integrado de pragas e doenças, voltando aqui café como exemplo. Este é um calendário, né? Do período em que ocorre, em que ocorre uma maior infestação para determinados tipos de praga. Então, nessas épocas aí, eu vou ter que ficar atento para um ou alguns tipos de específicos de praga, tá ok? Por exemplo, ferrugem. Quais são os meses que eu tenho mais de ferrugem? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que são justamente as épocas do ano, onde eu tenho maior precipitação pluviométrica. E ferrugem é uma doença que os esporos, eles germinam, né, com a presença de água nas folhas, tá ok? Mancha de olho pardo, eu tenho agosto, setembro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto novamente, tá ok? Mancha de ascochita. E assim sucessivamente, tá ok? Eu preciso conhecer qual a época do ano de maior infestação de um determinado tipo de praga ou doença para aquela cultura que eu vou trabalhar, para a partir daí fazer o monitoramento para acompanhar o índice de infestação e definir o ponto de controle daquela praga ou estratégias de controle, tá ok? Pulverização química, último caso, tá ok? Vamos lá. Aqui, manejo integrado de pragas e doenças. Essa, por exemplo, foi uma prática de monitoramento de pragas e doenças na cultura do café que fizemos na comunidade de Jitirana, considerando os fatores ditos anteriormente, né? Coleta de material no campo. Aqui foi separado tudo, esparramado numa superfície para que o pessoal pudesse fazer a avaliação, tendo em mãos figuras das pragas e das doenças, e depois foi verificado numa planilha própria se aquela quantidade de praga ou de doença identificada aí nessa coisa, nessa prática, se já estava necessitando de controle, certo? Isso foi uma prática que fizemos lá em Jitirana.
Foi uma prática do dia inteiro. O pessoal tomou um solzinho brabo aí. Não, detalhe, brincadeira. Só que no dia que fomos fazer as coletas, essa menina aqui, Leandra, deve estar aí, foi meter a mão no pé de café, uma cobra cipó. Deu uma lambidinha na mão dela, mas foi um susto que só Deus. Mas vamos lá, tá ok? Colheita. A colheita será definido conforme o cliente que eu pretendo atender. Óbvio, se eu vou atender um cliente, vou destinar meu produto para um cliente de longa distância, óbvio que eu vou querer colher um material de vez. Mas se eu vou vender diretamente ao consumidor, né, um produto diretamente ao consumidor, eu como cliente, eu canso de chegar na feira e passar um pouquinho de raiva. Para eu evitar ter que ir na feira sempre comprando produto, um determinado produto, principalmente banana, eu gosto de comprar de dois tipos. Uma penca madura, uma penca mais ou menos e uma penca, uma dúzia, como diz o caso, mais verde. Por quê? Madura porque assim que eu chegar em casa eu vou querer consumir. Uma mais ou menos, por quê? Porque eu vou querer consumir a médio prazo, no decorrer da semana. E a verde, para eu consumir a um prazo um pouquinho maior, mas que não, que chegará no ponto antes de eu ir na feira novamente, principalmente nesse momento de pandemia, né? Antes da minha próxima ida à feira, que eu costumo ir na feira uma vez por semana para comprar esses produtos. Então, se eu vou atender o meu cliente, eu preciso ter produtos com essa diferente, para atender melhor, digo, o meu cliente, eu preciso ter produtos com essa diferente escala de maturação, tá ok? Então, vamos lá. Procure conhecer o ponto de colheita do produto que esteja cultivando, seguindo sempre o que há de mais atual no que diz respeito às recomendações técnicas, aliadas às estratégias de mercado. Isso que eu falei. No caso de frutas com venda direta ao consumidor ou ao supermercado, tente ter produtos com diferentes graus de maturação para atender às necessidades imediatas do consumidor e a necessidade a médio prazo. Para isto, busque conhecer e equilibrar proporcionalmente a demanda por produtos de consumo imediato e de consumo a curto prazo. Vou fornecer para o supermercado. Eu sei, à medida do tempo que eu estiver trabalhando com aquele cliente, ou com a venda direta ao consumidor, ou com a venda no supermercado, eu preciso saber quanto eu consigo vender de um determinado produto maduro, quanto meia-vida e quanto verde. Entendeu? Para que eu não leve de mais nem de menos, nem produto numa condição, nem produto de outra condição, para que eu não leve demais produto maduro e volte esse se estrague, para que eu não leve demais produto de vez e acabo ficando sem atender um determinado cliente que queria um produto maduro e volte também para casa. Ou não leve de menos, que vai também me dar prejuízo, do mesmo jeito. Tá ok? Colheita. Então, por exemplo, vamos tomar um exemplo com café. Boas práticas na colheita. Detalhe: café. Qual o ponto de colheita? Você sabe? Você já viu? Alguns aí vão saber que já trabalham com café. Mas o ponto de colheita é quando os grãos estiverem atingindo quando você tiver na lavoura, cerca de 15 a 25% de frutos verdes. Mas como fazer esse levantamento? Umas 4 ou 5 plantas no meio da lavoura, evitando-se a bordadura, tá ok? No meio da lavoura, eu escolho umas 5 plantas diferentes e colho, né? Em alguns ramos, aquela produção. Em alguns ramos medianos, não vou aprofundar muito nisso aqui, os frutos que eu tenho ali. Aí eu vou fazer a contagem. Isso quando o café estiver quase alcançando a maturidade. E eu vou fazer a contagem, separando o que é café verde, o que é café cereja e o que é café seco. Caso a quantidade de café verde, a quantidade de coco de café verde corresponda entre 15% e 25% de frutos verdes, esse café já está no ponto de colheita.
Então, já tenho que pensar em mobilizar equipe, pessoal e material para poder começar a minha colheita. Mas, nesse momento, eu também posso coletar uma amostra para ter uma previsão de produtividade, certo? Para eu poder também, dentro disso, em áreas maiores, eu definir e eu me preparar e preparar os equipamentos que eu preciso, para eu não subestimar a minha estrutura, nem também superestimar a minha estrutura, certo? Então, eu preciso fazer todo esse levantamento para conhecer a perspectiva de produção, expectativa de produção da minha lavoura e verificar se já está no ponto ou não de colheita. Mas vamos supor que você colheu e você viu que está com 30% de frutos verdes. Opa, minha colheita está perto. Então já começo a antecipar algumas ações, alguns planos, algumas etapas desse processo de colheita, que não começa, não se inicia somente no momento de tirar o fruto da planta. Com isso também, no caso do café, eu posso definir se o espaço que eu tenho de terreiro é suficiente, se eu preciso ampliar, ou se vai sobrar ter espaço de terreiro que eu possa ceder ou para algum vizinho, etc. Tudo isso, ok? São várias vantagens nessa análise. O milho, por exemplo. Vou colher milho para silagem. Qual ponto de colheita? Então, você tem uma escala. Geralmente, quando é silagem, a gente considera base da espiga, grão um pouquinho duro, meio da espiga, grão farináceo e ponta da espiga, grão leitoso. Esse é o ponto ideal de colher milho para silagem. Por quê? Eu vou conciliar duas características que eu preciso ter em alta produtividade nesse momento: teor de proteína bruta e produtividade, produção de matéria seca. Se eu colho antes, posso ter um nível de proteína bruta um pouco maior, mas a quantidade de matéria seca colhida por área um pouco vai ser menor. Então, nesse ponto que eu falei é quando se concilia nível ideal de proteína bruta, quando eu equilibro o ideal entre proteína bruta e produção de matéria seca. Tá ok? Vamos lá. É isso. Pensei que tinha mais. Pessoal, dúvida? Estou à disposição. Vamos lá. Fechar aqui. Alguém? Janaína, da outra vez você falou que tinha umas perguntas, tal. Diga lá. Euzinha, sim. O terreno aqui, que eu te falei, tem uns, acho que mais ou menos uns 10 anos que o pessoal já não cultiva mais nele. Eu acho que o único adubo que foi usado nele foi super simples. Foi para adubar o fumo. No Certo. caso, essa terra já considera como tipo orgânica, sem. É. Olha, na verdade, independente do tempo que você tem, que você usou fertilizante químico, ou se você nunca usou, se você for trabalhar com produção orgânica, independente da situação, você vai ter que vai ter que fazer um pedágio, se for certificado, se você for buscar a certificação. Terá o período de pedágio. Aí você me perguntou, Adão, tem tanto tempo que eu fiz isso, eu quero produzir orgânico. Bom, é minha opinião, viu? No meu entender. Eu não acho conveniente você, numa pancada só, entrar de vez com produção orgânica nessa área, tá? Eu sugiro, sugestão minha, faça um preparo de solo e uma correção de solo no sistema convencional para incorporar nutriente. Tem gente até que não vai concordar com o que eu vou dizer. Para você incorporar nutriente, né? Para você entrar com fertilizantes convencionais, cultive leguminosas para fazer a ciclagem desses nutrientes e vá monitorando os níveis desses nutrientes ao longo do tempo. Ah, mas eu não quero deixar a terra parada. Entre com um cultivozinho convencional, certo? E, ao mesmo tempo, na entre-safra desse cultivo convencional,
adote boas práticas da agricultura orgânica, entrando com adubação orgânica e vá monitorando os níveis dos nutrientes ou as características químicas desse solo com análise de solo semestralmente. Mas para fazer isso é necessário que façamos juntos um protocolo, tá entendendo? Um protocolo para que você possa seguir. Porque se você entrar nessa área querendo de vez fazer uma produção orgânica, isso vai depender também da cultura que você vai implantar. Mas se você quiser fazer isso entrando de vez, dependendo da cultura, com a produção orgânica, o risco é grande, certo? Eu, até pouco tempo, dizia, eu vou até buscar aqui, eu até pouco tempo dizia e falava, né, que a agricultura orgânica era muito viável, mas mais viável para, como é que fala? Para a agricultura de pequena escala, agricultura familiar, que o melhor meio de produção agrícola para a agricultura familiar é a agricultura orgânica. Já para a agricultura de larga escala, ou seja, coisa de 1.000 hectares, 2.000 hectares, 500, 100, 600, eu, até pouco tempo, eu não vi uma viabilidade, né, de produção orgânica para isso. Mas outro dia, recentemente, no Globo Rural, assisti uma matéria do ex-corredor e herdeiro do bilionário Abílio Diniz e do ex-corredor Pedro Paulo Diniz. Se vocês me derem um minuto, vou buscar aqui, só para a gente. Certo? E aí eu vi que ele está cultivando uma área grande com soja orgânica, entrando com a produção grande de soja orgânica, né? Em área em larga escala. E eu fiquei besta com os resultados que ele disse ter alcançado. Embora fiquei meio duvidoso da viabilidade e custo dessa implantação, mas foi uma matéria que saiu no Globo Rural. Não sei quem de vocês assistiu. E eu falei, pô, o cara fez, deu certo. Só que tem uma coisa que eu tomo muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, pelo Pedro Paulo Diniz, é um herdeiro bilionário do também bilionário Abílio Diniz. É um cara que tem muito dinheiro para colocar. Dentro dessa análise, só vendo a matéria do Globo Rural, eu ainda não me convenci. Eu precisaria ver as contas. Fechar. Eduardo está dizendo que viu essa matéria. Eu precisaria conhecer a planilha de custos dessa atividade para, de fato, verificar a viabilidade econômica desse sistema. Eu não sei se Gessé pode me responder, mas é grande. Não sei se seria viável colocar esse vídeo aqui, compartilhar a tela e mostrar esse vídeo para vocês. O que você acha, Gessé? Acho que não, né? Dá um retorno aí. Qual é o tamanho do vídeo? Ou vou dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, são 10 minutos. O que você acha? Haveria algum problema em reproduzir essa matéria do Globo Rural? Será? Problema, sim, acho que não tem não, né? Mas... Então, eu vou colocar aqui para quem não viu. Então, fiquei nessa dúvida, entendeu? De colocar. Rapidinho. Vou compartilhar aqui. Opa. A tela. Deixa eu voltar aqui um pouco. Só um minutinho, viu? Opa. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.